Olá, hoje eu vou tentar fazer, digamos assim, um apanhado geral de quase tudo que nós vimos. Tudo seria um vídeo muito longo. Vou tentar encurtar o máximo possível, mas, por outro lado, a ideia de hoje é dar esse aspecto geral, vamos dizer assim, esse formato geral do psiquismo. Em primeiro lugar, eu entendo o psiquismo como um dos processos evolutivos da natureza. Ou seja, o psiquismo, no nosso entender, é o topo desses processos. Ou seja, a evolução vai marcando diferenças entre os indivíduos. É claro que os indivíduos podem ser classificados em várias espécies, em vários grupos. Borboleta pertence a um grupo, marimbondo pertence a outro, mamífero a outro e assim por diante. Sempre que eu falar de animal, estou me referindo ao animal mais próximo do homem, que digamos que sejam os mamíferos. Mas, nesse processo evolutivo, algum item, ou alguma característica, ou algum atributo marca a diferença. No caso do animal humano, o que marca a diferença para os outros animais é o seu sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação, de maneira geral, eu chamo de a palavra com letra maiúscula, palavra com letra maiúscula, ou fala com letra maiúscula, para distinguir de vocábulo, língua e etc. Mas esse sistema de comunicação do ser humano é falho. Isso vai dar origem a um sistema psíquico que também não se completa nunca, em virtude da falha. Nós já falamos sobre tudo isso, né? Onde é que está a falha no nosso sistema de comunicação? Fundamentalmente porque um nome não se liga diretamente a um objeto. Ele precisa de outros nomes para conseguir uma significação. Claro que isso vai ser causa do nosso topo no processo da natureza, no processo da evolução da natureza, mas, por um outro lado, vai trazer muitos problemas para a nossa espécie. E esses problemas psicológicos que nós conhecemos são essencialmente em virtude dessa comunicação falha, onde o ser humano acaba não conseguindo se comunicar com ele mesmo por meio desse processo. Bom, visto isso, temos que entender também que todo indivíduo ele tem um processo, só é restrito ao indivíduo, um processo evolutivo, né? Que nós, para poder entender melhor, falamos do DNA. O DNA, para o ser vivo, ele tem as características daquele indivíduo que herdou aquele DNA. Não é nosso problema estar discutindo DNA, mas o que significa é que o DNA é uma memória que vem já instalada no indivíduo e que será ativada de acordo com o seu desenvolvimento. Isso é uma representação geral, evidentemente. Bom, então vamos ao psiquismo. Psiquismo, nós entendemos que o principal, digamos assim, causador do psiquismo é a fala, é essa nossa comunicação falha. Bem, mas tem que ter um começo. A criança não nasce falando, também não nasce andando, tem que aprender, né? Então, esse processo de aprendizado da fala vai formar um sistema psíquico, mas não começa pronto, mas já vem embutido algo que vai permitir esse desabrochar, esse acontecimento, o sistema psíquico. Então, não viemos pronto, mas viemos prontos para conseguir falar, que é diferente de vir falando. Muito bem. Então, uma forma da gente pensar isso, como pensamos no DNA, para a parte biológica, é pensar que existe uma matriz psíquica. Mas não vamos pesquisar essa matriz psíquica. Vamos partir do princípio que existe uma matriz psíquica, porque nós observamos o desenvolvimento dos falantes. Bom, então,
o que nós vamos imaginar como sendo essa matriz psíquica? O que nós vamos representar essa matriz psíquica? Porque processo. Freud, já vimos isso, escolheu a topologia, a topografia para situar as instâncias psíquicas. Nós vamos preferir a topologia, introduzida por Lacan, mas de uma outra forma que nós vamos usar. Nós vamos usar a superfície topológica mais simples, digamos assim, que tem características especiais. Essa superfície topológica é a banda de Möbius, né? Essa banda de Möbius, quais são as características especiais dela? Só tem uma borda e um lado. Vamos ver uma outra superfície ligada à geometria, por exemplo. A esfera não tem borda e tem dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. O cilindro tem duas bordas e o lado de dentro e o lado de fora. A banda de Möbius não é assim. Ela só tem um lado e uma borda. Deixa eu só relembrar, para quem já esqueceu, como é que se faz uma banda de Möbius. É uma cinta que a gente vai fazer assim, em vez de colar, cola fazendo uma semitorção. O resultado é isso aí, certo? Isso é a banda, digamos assim, a matriz vista originalmente. Não tem nada, é uma matriz vazia de conteúdos, mas pronta para acontecer conteúdos. Nessa matriz nós destacamos uma única borda, que é essa borda que está aqui, não sei se está dando para ver bem aí, e um único lado, que é esse que está aqui, que é o mesmo que está aqui. Bom, nós pegamos aquela banda e colorimos, fazendo assim. Está dando para ver bem aí? Muito bem. Essa banda vai ser, digamos assim, o nosso início, o início do sistema psíquico. Bom, então o início é a banda totalmente branca, sem o colorido, e uma linha externa, que é a única borda da banda. Essa linha externa é o contato com o meio externo. Não esqueçam que o meio externo do psiquismo é a fala. Não é o movimento do outro, é a fala. Porque o resto é da parte animal. Então, a fala vai se introduzir através dessa fronteira, através dessa borda com o mundo externo. Muito bem. O mundo externo vai penetrando e vai se formar uma outra fronteira, que é entre aos lados preto e verde. Vocês têm os dois lados aí, preto e verde, tem os dois lados, tem uma linha vermelha dividindo essa superfície de dois lados com a superfície branca, que é o original, é tudo branco, não tem conteúdo. As superfícies verde e preta significa que conteúdos da fala penetraram no mundo interno. Certo? E a organização deles, etc., etc., vai ser dado pelo mundo externo. Vai ser um aprendizado através da fala dos outros falantes. Muito bem. Formado o sistema psíquico, eu já disse uma vez que essas linhas são imaginárias. Isso é uma representação, simplesmente. Eu gosto de repetir, eu sei que às vezes fica enfadonha essa repetição, mas é bom, sabe? Não é certinho assim. Isso é só uma imagem, né? É uma forma da gente ler o psiquismo, ler a introdução do psiquismo, ler como o psiquismo se forma. Bom, a banda de Möbius vai ser a nossa matriz original. Reparem que faz parte do processo evolutivo vir a falar para o ser humano, mas ele tem que vir pronto para vir a falar, certo? Isso sempre chamando a atenção que eu estou tratando do caso geral. Claro que pode ser mudo, pode ser ápode, pode ter vários defeitos, mas de maneira geral ele vem pronto para falar e vai necessitar de um aprendizado. Quando ele finaliza o seu aprendizado, nós dizemos que ele passou a ter a fala própria e daí dá um salto depois para a palavra própria, certo? Deixa eu deixar a banda descansando aqui. A palavra própria. E essa palavra própria, ou essa fala própria, ela vai se caracterizar por um momento
que só vai... cada indivíduo só vai dar conta desse momento muito posteriormente. Mas nós, na observação, vemos que aquele período infantil de aprendizado é esquecido. Ele não consegue lembrar. Quando disse a primeira palavra, como é que ele aprendeu a articular as palavras, tudo isso vai embora. É um esquecimento. Agora, esse esquecimento é um esquecimento constitucional, é um esquecimento obrigatório, não é um esquecimento fortuito provocado pela vontade do falante, vamos dizer assim. Ele não tem influência nisso. Isso vai acontecer, queira ele ou não. Então, esse período de esquecimento, que vai ser esquecido, é fundamental para a palavra própria. Por quê? Porque durante esse período, ele estava subjugado ao outro, estava subjugado à fala do outro falante. Então, esse esquecimento é propício para que ele adquira a fala própria. Será responsável por aquilo que ele fala. Consequentemente, por todos os derivados da fala, como, por exemplo, o pensamento. Aquilo que ele pensa, a forma dele enxergar a vida, tudo isso agora está na mão dele. Na mão, entre aspas. Está por conta de alguém. Que alguém é esse? Voltemos ao início da banda de Möbius, com a matriz original, só tinha dois elementos. Uma superfície e uma fronteira entre essa superfície e o mundo externo. Essa fronteira é o ego. Deixa eu voltar aqui com a banda de Möbius. Essa fronteira, que é onde a minha mão está passando, e esse lado é a mesma fronteira, é o ego. Com a entrada do mundo externo, que é a civilização, vão se formar, ou vai se formar, na verdade vão se formar mesmo, duas superfícies. Uma colorida de preto e verde, que é essa que está aqui, que está representando o superego ou a civilização, e mantém uma superfície branca, que está aqui, que é idêntico à banda original, porque em topologia não tem forma. Então essa banda, embora pareça aqui na figura mais curta que a banda original, menos larga, vamos dizer assim, é a mesma banda, porque ela tem a mesma propriedade. Qual é a propriedade? Só tem um lado e uma única borda. Mas essa segunda borda, que aparece aí pintada de vermelho, não sei se fica claro aí o vermelho, certo? É uma outra borda. Essa borda separa a superfície branca da superfície externa, do mundo externo. O ego, que era uma simples borda, vai se desenvolvendo, ou seja, essa borda vai penetrando psíquico adentro, né? Formando então uma outra superfície de dois lados para atender às razões do mundo externo. Em princípio, o mundo externo é um universo bivalente. Sim, não, pecado, e assim por diante. Feito isso, essa que está formado o sistema psíquico, esse ser humano, que matricialmente nós imaginamos dessa forma, vazia, e que o conteúdo vai se formando, esse ser humano vai ocupar o topo do reino animal. E o que diferencia ele é a fala. A fala é que marca a diferença entre o animal humano e o psíquico, e o sistema psíquico, e o psiquismo. Mas o que vai causar o desenvolvimento do psiquismo? Apenas dois agentes. Nós concentramos o nosso pensamento em dois agentes. Claro que pode haver outros agentes intermediários, mas o que nos interessa é um agente interno, que eu chamei de ego, por ter várias semelhanças com o ego que o Freud nos propôs, né? E o outro agente eu chamei de desejo, que também é algo pertencente à evolução, né? A evolução, ela tem evolução para inanimado, para animado e para psíquico, né? Para inanimado é a coesão molecular, para animado
é a pulsão, né, para o biológico, e para o psíquico é o desejo. Esse desejo é um agente externo, não pertence a um indivíduo humano. Ele age em todos os indivíduos humanos com o mesmo objetivo. O objetivo é a manutenção daquele indivíduo, formação e manutenção daquele indivíduo. É como o raio do sol, já disse isso uma vez. Ele está ali para todos os viventes se valerem daquele raio, mas ele não pertence a nenhum vivente. É assim que eu vejo o desejo. É algo que vem de fora, pertence a todas as categorias, não isenta nenhuma categoria, não tem juízo de valores, né? É igual para todos, igual no sentido de tentar manter o indivíduo. E o indivíduo, na realidade, é formado, ou tem, pelo menos, um ego. Esse ego é individual, esse ego é único e individual, não é como o desejo, que é o mesmo. Ele vai atuar nas falhas do ego. Por quê? Porque a ideia dele é sempre completar, é sempre manter o ego em funcionamento com a sua função. E qual é a função do ego? É decidir. A função dele é decidir. E esses dois agentes, ego e desejo, são suficientes para nós pensarmos o psiquismo. E, na realidade, no tratamento, pelo menos, me referindo à psicanálise, esses dois elementos, ego e desejo, pertencem ao psíquico. Eles atuam no psiquismo, eles atuam na fala. Certo? E é suficiente para o tratamento psicanalítico imaginar esses dois agentes, ego e desejo. Vou tentar demonstrar isso ao longo das minhas exposições. Ou seja, esses dois agentes, essa lógica que nós estamos propondo, ela não altera o tratamento psicanalítico, porque o tratamento psicanalítico vai se fazer através da fala, né? A livre associação. E se vai se fazer através da fala, e se há uma possibilidade de uma direção de cura, é preciso que alguém decida. E esse alguém que vai decidir é o ego. Não é um agente externo que vai decidir. Ele vai estar pressionando o ego para que ele se decida sobre alguma, digamos assim, algum evento ou alguma ocasião do período de esquecimento obrigatório. Mas o desejo vai estar o tempo todo pressionando, onde nesse período de esquecimento o ego não pôde decidir. Não importa se ele pôde ou não pôde. Ah, não pôde decidir, se ele não pôde. Não cumpriu a sua função. Se não cumpriu, o desejo vai investir para que ele cumpra. Então, Evandro, essa é a lógica do tratamento psicanalítico. E não podemos fazer isso pelo lado animal, porque já deu o exemplo esqueci o nome, que eu também estou assim agora, esqueço o nome, da anorexia. A anorexia é algo que não pertence ao mundo animal, né? O falante vai deixar de comer, que é básico para a sustentação do fisiológico. Logo, é algo para além do animal. Então, é isso que nós imaginamos. Então, todo esse processo evolutivo, eu tentei colocar hoje, né? Numa exposição um pouco mais longa, não tinha como ser mais curta, mas o fundamental é entender que o psiquismo é um dos processos da evolução. Faz parte da evolução da natureza. Não é apartado da natureza o psiquismo. Claro, mas há diferenças para outros processos. Há diferença por exemplo, do animal. E nós também somos animais, animal humano, mas é um animal, é um mamífero, etc., quadrúpede, por aí vai. Mas o que nos interessa o tempo todo é o psiquismo, é a fala, é disso que nós estamos falando. Bom, o que eu abordei, em suma, foi dois agentes, o ego e o desejo, um agente interno, que é o ego, um agente externo, que é o desejo, e a condição de consciente e inconsciente. Muito bem. Só que Freud traz muitos outros termos para além de ego e desejo.
Então, nós vamos passar por esses termos todos, tentando dar para cada um deles uma explicação baseado na psicologia da palavra, baseado nisso que nós falamos hoje, anteriormente, dessa fala, dessa palavra que a humanidade traz. Vou passar por esses outros termos freudianos, como sublimação, etc. Eu vou passar por todos eles numa próxima vez. E aí eu vou, de novo, vagarosamente, passando por cada um deles. Se gostaram, toquem no sininho, inscrevam-se no canal e até lá.